Paz seja convosco. Nós estávamos vendo o irmão Leonardo com sua esposa, a irmã Ruth. Ela vai ter que subir num tamborete, não? Irmão Leonardo. Aí a irmã fala, o baixinho, desce daí. Foi casar longe, né? Na Rondônia. Parabéns aí, Deus abençoe vocês nessa jornada aí. Existem muitas pequenas, grandes mulheres e muitas grandes, pequenas mulheres. É o contrário. Pequenas, grandes e grandes, pequenas. Grandes em espírito, em virtude. Pequenas, virtuosas. Grandonas, sem nenhuma virtude. Mas isso não deve servir como uma regra, não é claro? Tem grandes mulheres e grandes mulheres. Mas vamos ver aqui somente 2 e-mails, mas tem um que daria uma mensagem. Namorar com descrentes, ou com um descrente. Sou da mensagem, tira essa dúvida de mim. Sou da mensagem, posso namorar com outra pessoa que não seja da mensagem, mas sim de outra congregação? É um jugo desigual. Você vai namorar e pode terminar em casamento. Outra congregação blasfema contra o profeta, contra a mensagem. Não digo todas pessoas, não? Mas por norma elas rejeitam o profeta de Deus, não são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, creem em 3 pessoas distintas que acabamos de ouvir, não é? É a mãe disso aí, a grande prostituta. O profeta diz na mensagem, esteja certo, Deus, vai lendo aí a partir do parágrafo 5, 6, 7, você vai entender aí que Acabe casou-se com Jezabel. Ele casou com uma moça que era fora da sua linhagem. Mesmo dentro da mensagem, você pode casar com uma pessoa fora da linhagem. Porque existem 3 classes de crentes. Isso é dentro da mensagem. Agora, todo tanto que orar é pouco. Isso para namorar, casar com um moço da mensagem.
batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, fiel nos dízimos, assíduo na igreja, muita coisa serve de referência. Então, na mensagem esteja certo de Deus, e na Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 6, é 6 mesmo, do jugo desigual. Você vai fazer uma coisa maligna. Bem, irmã, você não é daqui, não é? Pelo que eu entendi, não é. Aliás, é de bem distante, é um estado bem distante. Você identificou aqui. Então você fala, diz o profeta aí na mensagem, esteja certo de Deus, como outras, como a Bíblia mesmo. Você vê que Acabe fez uma coisa maligna em casar com a mulher fora da sua linhagem de Israel. Agora, essa aqui é uma pergunta, ela é capciosa, não é? É captar uma coisa. Quais os sinais que uma igreja não vai bem espiritualmente e qual o motivo que a leva a morrer espiritualmente? É o desespero, pastor, que me faz fazer essa pergunta. Deus abençoe o senhor, sua família e ministério. Também é bem distante daqui. Bom, irmã, Jesus, ele tem parábolas que respondem tantas coisas na nossa vida. E ele diz, chamando o dono da casa, o chefe da casa, de valente. Quando o valente é manietado, amarrado, a casa é saqueada. No caso aí, o marido é esse valente. Uma vez amarrado, por circunstâncias diversas, pensamentos diferentes, não assume a responsabilidade mutuamente. Então ele está amarrado e sua casa está invadida. É difícil, o caminho é estreito, é espinhoso. Como vai fazer então? A pergunta é essa. Agora, o pastor, uma vez amarrado doutrinariamente, isso invade a igreja. Uma vez amarrado
doutrinariamente, transmite tonterias diversas para a igreja. É uma igreja fanática, às vezes, a igreja legalista, ou a igreja central. Que pode discernir o certo do errado. Até as crianças, como vimos a classe, elas podem discernir. Então você entende quando a igreja está viva. Você entende aí que essa criança, seu filho, está crescendo sadio. E entende também se ele está doente. A igreja não pode ficar doente espiritualmente, cheia de fanatismo, de exageros, mesmo a respeito do profeta ou do seu filho. Há um fanatismo que percorre o mundo, o que não quer dizer respeito, amor por eles, pela família do irmão Brana, que deve ser respeitada, muito especialmente irmão José. Esse respeito e amor, consideração, sem nunca conhecer, sem nunca se aproximar, é o que vale diante de Deus. Eu sempre lembro de determinadas frases que eu ouço no escritório. E uma delas é esta: a irmã se coloca de pé para dizer, e ela diz para o seu marido, ignorante, valente, estúpido, ela diz ousadamente: eu não tenho medo de você, eu tenho respeito por você. Ai da pessoa que perde o respeito pelo ministério que é vocacionado por Deus. Jesus disse, eu estou baseando a sua pergunta aqui, ó. Jesus disse isto: é que o profeta na sua casa não tem honra. Ele não foi honrado em Nazaré, onde ele viveu grande parte. Mesmo fazendo, ele não pôde fazer muitos milagres ali. Ele não pôde fazer muitos milagres. Porque não há profeta que tenha honra no meio disso, na sua casa.
É difícil, irmã, é muito difícil. E quando a igreja perde o respeito por seu pastor, vai acontecer exatamente isso. Ele diz, agora preste bem atenção, olhe aí, mensagem respeitos, parágrafo 165. Se não for 165, é 185, mas eu creio que é 165. O profeta diz, eu estou te respondendo, irmão. Se você não pode respeitar o seu pastor, respeite o seu ofício. Uma vez acabando o respeito, o significado de que a igreja está moribunda. Moribundo é aquele que está, só falta fechar os olhos, morrer. Agora, a igreja morre desnutrida também, respeitando, amando, porém desnutrida, porque não recebe alimento de águia. São tonterias que eu já tenho dito. Então ela vai ficando desnutrida. Porque o alimento espiritual é que sustenta a igreja, para não chegar a esse ponto de morrer espiritualmente. Essa é uma resposta composta. Não se refere a determinado pastor. É para nós, os pastores. Para nós, as igrejas. Então Paulo disse, São Paulo diz, cuida-te de ti mesmo. Vê para mim aí. É 165, né? Inclusive nessa mensagem o profeta fala que os pais daqueles meninos que foram mortos, os pais daqueles meninos que foram mortos pelas ursas, eles respeitaram o profeta porque ouviam seus pais em casa criticando o profeta. Então tem muito pastor, às vezes, que fica na boca de crianças. Crianças fazendo ironia de pastores. Por quê? Por causa de seus pais. Mas é importante isso aqui. Isso aqui dá um estudo, uma palestra. Não legislando em causa própria. Porque, tratando do meu caso aqui, eu gozo de um respeito que não mereço como homem, bem entendido. Como homem não mereço, mas, no entanto, eu gozo de respeito. Isso tem me sustentado a favor do povo. Deus me falou isso naquela aparição. Isso é a favor do povo. Aquela aparição
que Abraão recebeu lá na porta de sua tenda. Então foi Gabriel, Elohim, Miguel. Isso tem me ajudado demais nesse fim de estrada. Ele disse: isso é para o povo. Muito bem. Eu gostaria de, o pastor Efraim daria uma palestra, ocuparia a manhã toda, com bom proveito, mas já aproveitamos bastante. Aqui eu não sei se o desespero da irmã, eu fico ao seu lado. Por outro lado, irmã, isso é para o povo. Atinge vocês, alcança vocês onde estiverem enfrentando circunstâncias difíceis, mas não perca o respeito pelo ofício. Amém? Deus te abençoe. Descansa, descansa.